Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o Tevelândia, seu podcast sobre coisas de TV. E a saga continua. Nós estamos no episódio 16 da oitava temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. Nesse episódio, os participantes vão ter como prova criativa o bolo Doce Talento. O exemplo da Beca é um bolo de 3 andares decorados com uma paisagem exuberante formada a partir de uma tela, que é um quadro ou uma pintura, que fica mais claro para todo mundo em casa entender. E é como se a tinta escorresse desse quadro e percorresse todos os andares do bolo, formando uma única obra de arte. Então, assim, gente, para ficar bem clarão mesmo, se a gente tem um quadro pendurado na parede e a pintura que está dentro do quadro, meio que ela saísse do quadro, transbordasse dele. É esse o estilo que precisa ser o bolo nesta prova. No topo, uma tela que foi feita com biscoito amanteigado, todo decorado com glacê real, e a moldura dessa tela foi feita em pasta americana e finalizada com dourado. A pintura tem uma floresta e uma linda cachoeira, que foi feita com papel de arroz asiático, glacê real, e na extensão da pintura temos detalhes que retratam a floresta, detalhes em pasta americana, formando as árvores, as folhagens, temos pedras, que elas são feitas em pastelhagem, tem os animais que são esculpidos em isopor comestível, tem um cervo, uma corça, um filhote, uma águia e uma coruja. Para finalizar, o bolo tem a técnica de pintura em relevo, que foi feita em glacê real e finalizada com uma pintura à mão, Agora, para a gente pensar já no como que o bolo é, o recheio, ele é uma massa de laranja, o recheio é creme de pitanga e outro é um recheio de creme de manga. Então esse bolo vai ter 2 recheios. Os participantes, eles precisam então fazer o quê? O bolo precisa ter 2 andares, um deles pode ser cenográfico e precisa ter 2 recheios. A pintura precisa ser uma pintura comestível e que o conteúdo dessa tela escorra pelo bolo inteiro. Igual aquele exemplo que eu falei para você. É uma tela, literalmente, uma pintura, e tem que transbordar para fora da tela e preencher todo o bolo, essa decoração. Os participantes, eles vão ter 3 horas para fazer essa prova, o que, se a gente for ver, está sendo o tempo normal que eles estão executando todas as provinhas na competição. Então é um tempo ok. O Fabiano, ele vai fazer o bolo Cor é Flor, por favor, que é uma massa à base de óleo e leite com canela, o recheio, uma ganache de milho verde e doce de goiaba. As decorações vai ser glacê real, pasta americana, pintura à mão, modelagem com isopor comestível, papel de arroz asiático e um efeito especial com luz fio de fada. O Leonardo, ele vai fazer o bolo Serra da Graciosa, que é uma massa manteigada, o recheio de creme de confeiteiro de pistacho e creme brulee. A decoração vai ser pasta americana, glacê real, pintura em aerografia, tela em pastilhagem e um trem. O Lucas vai fazer o bolo Um Dia na Praia, que vai ser uma massa chifão de framboesa, vai ser um recheio de creme de confeiteiro com manteiga e crocante de amêndoas. Vai ter uma ganache de chocolate meio amargo como recheio e a decoração vai ser ganache de chocolate branco, pasta americana, papel de arroz asiático, aerografia e a tela em pastilhagem com pintura à mão. O Renan vai fazer o bolo Viagem ao Etna, que, pelo que eu vi, Etna é o nome de um vulcão. O bolo vai ser uma massa chifão de café, vai ser um recheio de ganache de chocolate meio amargo e creme de mascarpone. A decoração vai ser um vulcão feito de creme de manteiga, aerografia, carvão doce e a tela será de pastilhagem com pintura em glacê real. O Camilo vai fazer o bolo A Exuberância do Café, que vai ser uma massa manteigada de açúcar mascavo
com recheio de ganache de laranja com creme de confeiteiro, com manteiga e café. A decoração vai ser uma pasta americana, glacê real, pastilhagem, aerografia e isomalte. O João Pedro vai fazer o bolo Doce Tesouro, que vai ser uma massa amanteigada de mirtilo e limão siciliano. O recheio vai ser uma mousse de pistache com geleia de framboesa. E a decoração, modelagem de um pote de ouro, pasta americana, pintura em tinta óleo comestível, glacê real e a tela vai ser feita com biscoito sablé. Finalizado as 3 horas de prova, chegou o momento mais gostoso para todo mundo da tenda, que é a hora da degustação. Como eu não estou lá e não estou provando nada, então a gente só foca na decoração do bolo, né? Então o primeiro participante na degustação foi o Leonardo com o bolo Serra da Graciosa. Eu acho que a entrega que ele fez, assim, muito bonita. Gostei muito do bolo dele, da entrega dele. Eu gosto que lá na pintura, no quadro, a gente vê essa cachoeirona, que ela vai ser a transição do quadro pro bolo. Tá muito bonita, só precisava que fosse um pouquinho melhor na transição, ali do quadro pro bolo. Precisava só um tiquinho para ficar mais tranquila a transição. Eu gosto que no quadro tem meio um efeito de pôr do sol pra mim. Esse solzão bem laranja. Eu gosto que ele colocou umas árvores bem bonitas também no bolo. Podia ter colocado até mais, que achei que tinha espaço para esses outros elementos. Eu gosto também que ele colocou um trenzinho que deixou assim bem divertida a apresentação dele no tabuleiro, né? No tabuleiro do bolo. Que até o trenzinho passa dentro do bolo, que dá um efeito bem legal, um efeito de túnel. Os pontos negativos é que como ele colocou um tabuleiro muito grande e o bolo ficou muito no canto do tabuleiro, ficou um espaço muito vazio na parte ali do chão. Então ele podia ter colocado uns outros efeitos. Talvez colocasse mais árvores ou colocasse uma casinha para meio que tentar preencher esse espaço, né? Não deixar um espaço tão vazio assim. E outro ponto negativo é que como ele faz uma cachoeira, a cachoeira ela tem que cair em algum lugar. E no bolo dele não está caindo em lugar nenhum. Ele podia ter colocado e usado um espaço vazio que está no chão e feito um riozinho ali, pra gente ver que a cachoeira cai ali e cai no riozinho. Seria tão bonitinho, ia dar um efeito de continuidade muito melhor. Porque olhando assim, a cachoeira não tá caindo em lugar nenhum, né? Não tá saindo em lugar nenhum. Mas foi uma entrega incrível. Ele tá me surpreendendo, Leonardo. Ele faz muitas coisas boas e essa apresentação tem um valor muito sentimental para ele, né? Que foi onde ele levou a esposa dele. Então tem um valor não só na criatividade, mas um valor sentimental muito forte. O Fabiano, ele vem com o bolo Cor-e-Flor, por favor. Eu gosto de alguns elementos do bolo dele, que como no quadro ele faz a parte de cima de um pavão, né, o rostinho e o pescoço, e fora do quadro, que é para dar essa continuidade, ele faz o corpinho do pavão. Eu acho que a ideia foi boa, ela só não foi executada tão bem como eu gostaria. Porque como o corpo do pavão é 3D, né? Ele tem vários lados, ele tem formatos e no quadro não tem isso, precisava de uma transição um pouquinho melhor. Então, sempre quando faz essas transições, sair do quadro para o bolo, precisa fazer a transição com algo que consiga transicionar fácil, como água, como talvez uma árvore, que tem alguns elementos mais fáceis. Mas tirando isso, ele fez uma entrega muito bonita. Eu gosto da cor que ele usa o pavão. Me lembra muito como se eu fosse fazer um pavão reciclado, porque essa cor para mim, esse verde, para mim tem uma cor de garrafa PET. Então eu levei para esse lado reciclado, o que para mim tá incrível. Até essas penas do rabo do pavão, ele tá com um brilho tão bonito, tá com um brilho bem chamativo, que eu curti bastante. Então ficou uma entrega do animal bem legal, bem bonita. O quadrinho que só tá a cabecinha do pavão, achei meio simplesinho. Dava para ter pelo menos pintado o fundo, né? Para não entregar um fundo branco.
Ele colocou uma florzinha ali. Talvez essa florzinha também podia fazer parte dessa transição, né? E sair um pouquinho do quadro também. Acho que seria interessante. Já o bolo dele, eu acho que ela tá com meio que um efeito mármore. E eu lembro que quando eu tava na escola, eu tive uma borracha que tava com esse mesmo efeito. Uma borracha de apagar lápis. Eu tinha uma borracha dessa cor também. Então eu gostei, ficou bonito. É uma entrega boa, é uma entrega bem detalhada, só falta. O único problema é nessa transição mesmo, do pavão do quadro pro resto do corpo do bichinho. O João Pedro, ele veio com bolo doce de tesouro. E eu curti muito a ideia que ele trouxe. Eu adoro um arco-íris e eu gosto muito da forma que ele trouxe esse arco-íris na apresentação dele. No quadro e na pintura do bolo, eu sinto assim algo um pouco mais abstrato. Não é tão certinho, não é tão preciso, tem sim, tem essa liberdade artística, mas ficou bom. O único defeito para mim é essa transição do arco-íris do quadro para o arco-íris do bolo, porque tem um espaço ali que tá em branco, tá vazio. Então aquele espaço precisava ser preenchido para ser essa transição um pouco mais suave, porque ficou uma transição muito bruta. E essa disposição que ele fez do arco-íris, se a gente fosse pensar na natureza, não ia acontecer, porque o arco-íris está fazendo uma transição para o mesmo lado da do quadro. Então era para o arco-íris estar focado mais para o outro lado. Mas esses são pequenos detalhes, porque eu gosto muito de como ele fez essa entrega. Para mim, só faltou um duendinho aí. Porque sempre tem esse negócio, né? Que no final do arco-íris tem um pote de ouro. E quando fala nesse pote de ouro, eu lembro do duende, que é o dono desse pote de ouro. Então eu colocaria esse pote também. O quadro, pra mim, ficou tão fofo, ficou muito bonito. Ele tá bem colorido. As cores do arco-íris estão bem vivas, o que é muito importante. Talvez esse sol, acho que precisava ser um pouquinho mais amarelo, ele ficou muito laranja. Então eu queria um sol bem vibrante, bem lindo. E a parte de baixo também tá assim, tá bem forte, as cores estão muito similares do bolo e do quadro, o que deixa muito incrível essa apresentação. O Lucas, ele veio com bolo um dia na praia. E eu tenho uns sentimentos mistos com esse bolo, porque o quadro ficou bonito, o bolo ficou muito bonito, mas a combinação dos dois não deu certo. Eu vou explicar o porquê. No quadro, tá essa paisagem linda, onde a gente vê essa água do mar, onde a gente vê esse sol azul bem lindo. Eu gosto que ele fez essas gaivotas que a gente faz só fazendo um Vzinho, mas também ficou bem pintada, bem incrível. O quadro ficou assim, absolutamente incrível. O bolo, eu gosto como ele fez o efeito da água, eu gosto como ele fez esse efeito da areia da praia, eu gosto que ele colocou essas pranchas de surf. Ficou muito bonito o bolo. Mas olha onde está o defeito. O defeito está na transição do quadro para o bolo, porque ele fez uma onda. Então, a onda ela não sairia de cima para baixo, ela tem que sair de baixo para cima. Então, se a gente for pensar numa onda, a transição da onda seria saindo do bolo e indo para o quadro. E não é essa a proposta. A transição tem que sair do quadro e ir para o bolo. Então, mesmo tendo uma combinação muito bonita do quadro e o bolo, a transição para mim falhou, assim, falhou muito. Ele poderia ter feito outra transição. Talvez se ele colocasse outros elementos ali em cima, perto do quadro, para dar uma disfarçada, tentar fazer um surfista, talvez fazer um barquinho, para trazer outro elemento aí, porque a onda para mim não combina, não deu certo. Eu também queria que na base do bolo tivesse mais elementos, porque como ele fez duas pranchas, ficaram legais, mas eu acho que dava espaço para ter mais alguma coisa. Podia ter uma boia jogada por o outro lado,
podia ter uma boia perto do bolo que representa a areia da praia. Dava para ele ter brincado um pouquinho mais. Mas assim, é uma pena que a transição não deu certo. Mas o quadrinho e o bolo para mim ficou lindíssimo. O Renan, ele veio com o bolo Viagem ao Etna. E eu acho que a pintura do bolo dele ficou simplesinha, não ficou assim tão incrível, igual o dos outros participantes, mas a base do bolo, né, o bolo em si, que representa também o vulcão, acho que ficou muito bem feito. O efeito que ele conseguiu fazer parece carvão, ou parece aquele depois que a lava esfria, que fica uma cor mais escura. Então eu gosto do efeito que ele conseguiu deixar. Para mim ficou muito similar à ideia de um vulcão. Ele até conseguiu fazer essa parte na base, essas migalhas, né, esse cascalho, de como fosse pedras caídas do vulcão já, quando o vulcão já está se resfriando. O problema foi essa transição, porque olhando para o bolo dele, parece que tem um vulcão em cima de outro vulcão. Não ficou uma transição tão fluida como a gente precisava. Talvez se ele conseguisse fazer do mesmo tamanho, pelo menos o topo do vulcão do quadro, com a continuidade do vulcão do bolo, né, o formato do bolo, ficaria bem melhor. Ou ele precisava colocar até uma outra camada de bolo um pouquinho menorzinha para dar essa continuidade um pouco melhor, porque isso fez total diferença. Faltou essa fluidez, que seria assim imprescindível para ele. Eu gosto do efeito da lava, o efeito da lava ficou bem legal, mas ele poderia ter colocado um pouquinho mais também, né? Podia ter arriscado um pouquinho mais nessa lava. Talvez fazer um pouquinho maior essa erupção do vulcão também para dar um efeito um pouco mais forte, mais vibrante. Mas é uma pena que a transição deu errado, né? Mas deu errado pela qualidade da pintura do quadro. Porque o bolo deles, por si só, para mim tá incrível. O Camilo, ele veio com o bolo A Exuberância do Café. E, sem dúvida, a parte que é bolo tá muito bem feita, tá? Um nível excepcional. Você olha para a entrega dele, você acha que ali tem planta de verdade, você acha que o cesto ali do café da colheita é de verdade. Então a gente vê que ele tem muita habilidade, ele consegue trabalhar muito bem esses efeitos, né? Ele consegue fazer um efeito realista muito forte. Essa cesta da colheita do café, para mim tá perfeita, tá incrível. Eu até nem sei como ele fez isso. E olha para essas plantas lá pro pé de café. Gente, as folhas, se você olhar para as folhas do bolo e olhar para as folhas atrás do cenário, você acha que é flor de verdade, é flor de verdade. Então, a gente vê que ele sabe trabalhar muito bem com as técnicas. O quadro, eu já achei que foi muito simplesinho. Eu não sei se foi o melhor quadro que ele poderia ter entregue. Ele podia ter feito algo um pouco melhor. E como a transição dele é uma xícara de café derrubando café, eu trocaria essa transição. O que seria legal para mim é que ele fizesse um bule, esse bule derrubasse o café e quando chegasse no chão, né, na parte de baixo do bolo, enchesse essa xícara. Então seria bule, café e xícara. Acho que seria uma transição e uma ideia até mais interessante do que ele fez. Porque esse café está sendo derrubado para lugar nenhum. Então eu acho que só faltava esse elemento para amarrar, mas é pouca coisa. Mas a gente vê que a entrega dele, assim, a técnica dele tá de outro mundo. Ele é muito bom. Finalizado a prova criativa, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer um bolo geométrico. Esse bolo é um bolo todo envolvido por uma pâte cigarrete, ou seja, uma massa que é mais flexível e feita à base de claras e da manteiga. No topo e na lateral do bolo também tem uma finalização geométrica. Temos delicadas peças de chocolate e na parte interna do bolo tem 5 camadas de massa manteigada com farinha de amêndoas, também coloridas nas mesmas cores da parte externa do bolo. Essas camadas foram
formadas com efeito quadriculado. No recheio, um cante de maracujá e a massa do bolo é umedecida com uma calda de limão, um licor tipicamente italiano que foi feito pelo Giuseppe. Esse bolo da Becca, esse bolo geométrico, ele tá muito incrível, ele tá belíssimo. E os participantes vão precisar, assim, de muita atenção para conseguir executar com a mesma perfeição e com a mesma qualidade que a Becca entregou. Para fazer essa prova, os participantes vão ter 3 horas, o que é o tempo razoável das provas que estão acontecendo. Como o Camilo é o confeiteiro com avental azul, ele tem um bônus nessa prova, que todos os participantes têm um gabarito para realizar a forma correta do efeito do bolo. Só que o bônus do mestre confeiteiro, do avental azul, é que o gabarito que ele vai ter é numerado. Então ele vai saber com mais facilidade qual é a ordem correta das cores para fazer a parte de dentro do bolo, o que é uma vantagem muito importante, porque se a gente vê, tem muitas cores envolvidas, as pessoas precisam saber qual é a ordem correta e qual é o lugar correto que essa cor precisa estar. Sempre quando a gente chega nessa parte da prova técnica, a gente vê os participantes bem focados. Então a única coisa que a gente consegue destacar mesmo é que para fazer essa parte que precisa do gabarito, todo mundo precisou de uma concentração enorme, porque foi um processo que não é difícil, mas que é demorado, porque você tem que completar, quase colorir uma folha em branco, sabe? Só usando massa. Então foi meio cansativo, que você precisava fazer um gabarito, colocar para congelar, depois fazer outro, colocar. É um processo que precisava de um tempo. Então essa foi uma das partes mais difíceis para os participantes. Finalizando então o tempo de prova, vão partir para a parte importante, né? O ranking. Em sexto lugar ficou o Leonardo, em quinto lugar o João Pedro, em quarto o Fabiano, em terceiro o Renan, em segundo o Camilo e em primeiro lugar ficou o Lucas. O participante que venceu essa prova, que ganhou o avental azul, mais uma vez foi o Camilo, né? Que o Camilo tá arrasando e o bolo dele, o da prova criativa, foi muito bom, muito realista. A gente vê que ele tem um domínio muito grande nas técnicas e ele foi muito bem nessa prova técnica também, que ele ficou em segundo lugar. Já o eliminado, infelizmente, foi João Pedro. Foi um participante muito ácido na competição, né? Ele sempre jogava muitas indiretas, meio que deixava o ambiente um pouco desconfortável. E ele estava sofrendo um pouquinho, já em alguns episódios, na sua decoração. Dava para ver que ele não estava conseguindo entregar um excelente bolo, uma excelente decoração. Ele precisava melhorar essas etapas. E infelizmente ele foi eliminado. Gente, outra coisa, que já nem vale para esse episódio, mas você pensando no geral. Se vocês prestarem atenção, que agora já com a ajuda desse podcast, que agora eu presto mais atenção ainda, sempre na hora do ranking, o penúltimo participante a ser anunciado, né, que eles reanunciam do pior para o melhor. O penúltimo é sempre o participante que vai ser eliminado, prestem atenção. E com isso nós finalizamos o episódio 16 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. Gente, me sigam em todas as redes, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, TVlândia com 2 As, e me segue no YouTube, eu estou em todos os streams também, Spotify, é só me procurar lá que vocês me encontram. Um beijinho e tchau!